Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Esse é mais um episódio da série O Arranjador Completo, a série que vai falando sobre arranjos e orquestrações, e hoje um episódio um pouco diferente. Eu vou dividir esse episódio porque agora nós chegamos num ponto do livro em que a gente já viu uma série de instrumentos, possibilidades técnicas e palhetas sonoras, combinações, tudo que diz respeito a essas coisas técnicas individuais dos instrumentos e das sessões. Agora a gente vai para mãos à obra, né? Chegou aquela parte do livro onde a gente vai efetivamente organizar um arranjo, vai seguir fazendo mesmo os elementos, a forma, material, melódico, esse tipo de coisa. Então, sobre o livro, eu gostaria de falar umas palavrinhas. Eu encontrei já há muito tempo, eu estava procurando, eu estava indignado que eu não conseguia encontrar esse livro novo, só no estoque de alguma loja virtual, mas logo depois eu punho o link, acho que alguém compra, já logo depois não tinha mais, então eu consegui, vou deixar o link aqui embaixo, do original, do site finalmente original do SAMI. É um pouco caro para nós, sobretudo de ter essas implicações, né, de câmbio, essas coisas, envio que é mais longe, então tudo acaba dificultando um pouquinho o livro. É óbvio que vale a pena, mas aí continuamos tendo a opção no eBay de tentar procurar alguma coisa na parte de usados, essas coisas, isso é sempre bastante interessante. Independente disso, a gente vai avançando aqui no canal, vai avançando a série. Então, hoje é a primeira parte desse nosso episódio que vai colocando a mãos à obra, a gente vai adentrando o universo de arranjos e orquestrações através do trabalho do nosso grande mestre Sami Nestico. Uma vez recebida uma encomenda, a primeira coisa que a gente deve fazer é se familiarizar com os aspectos gerais, tentar sentir bem o feeling da música, da letra, quando houver, né? E de outros elementos de caráter geral. Você deve estabelecer um ponto de vista, uma concepção geral antes de começar suas tarefas, sabendo que a região e a tonalidade nessa etapa são prioridades. Conforme a gente já viu no primeiro episódio da série, essa base geral que vai reger escolhas importantes, como o clima da música, a tonalidade, o andamento. Então, essa é uma etapa a qual vale a pena dedicar um tempo. Dentro disso, a gente vai ver algumas considerações já dentro desses primeiros passos. Lembre-se de que muitas vezes o ritmo das melodias que estão escritas ele é diferente da forma que é executado. Então, sendo assim, você pode mudar alguns acordes e linhas de baixo para que eles se encaixem na sua concepção de arranjo. Você deve se perguntar qual o seu foco primário, ritmo, harmonia ou melodia. Informe-se ainda sobre a formação da banda ou da orquestra que você vai dispor. E lembre-se de que trechos calmos e picos emocionais também são importantes. A maioria das vezes, um arranjo sem clímax é um arranjo com pouco apelo emocional. Você pode considerar também fazer alguma modulação em algum trecho, sobretudo depois que você já tiver trabalhado o material original. Você também pode usar pontos de pedal ou ostinatos em trechos, em introduções ou até em sessões inteiras. E pode ainda procurar por trechos e oportunidades de dobrar e desdobrar andamentos ou até adotar um tratamento polirrítmico. Lembre-se de que se a sua encomenda ela for um medley, você pode ter que fazer pequenos ajustes para a orquestra a cada nova canção. E finalmente conheça os desejos e necessidades dos seus clientes. Essas são questões importantes sobre as quais você deve pensar com antecedência quando for realizar um novo trabalho. Você pode tomar um tempo para trabalhar e revisar essa etapa inicial, porque pode ajudar a guardar essas energias para as próximas etapas. Se o prazo permitir, você pode trabalhar de forma fácil e direta, fazendo um rascunho reduzido da orquestra ou da banda. Você pode tanto usar a redução com 8, 12 linhas, como o formato de 6 linhas e 8 compassos mais tradicional. Você pode fazer as indicações gerais no que diz respeito aos ritmos e deixar para escrever os detalhes quando você for transcrever para a grade final. Nos rascunhos, a gente pode utilizar vários tipos de indicações e atalhos e pode procurar explorar qualquer tipo de procedimento que facilite a transmissão das informações centrais de forma clara e resumida. Essas coisas podem trazer fluidez para
o nosso processo de trabalho. Você pode usar 2 ou 3 fórmulas de compasso alongadas por uma linha entre uma e outra, e se houver uma no meio também, e pode fazer o mesmo em relação às armaduras de clave. Você pode simplesmente omitir anotações que contenham apenas compassos com pausas. Você pode usar colho junto com colato para duplicar linhas em uníssonos. Você pode ainda condensar as partes rítmicas. E vale lembrar que uma partitura clara e legível é vital para a boa execução de um arranjo, além de economizar muito tempo e energia dentro do nosso processo de trabalho. Se você vai escrever um arranjo vocal, a sua prioridade deve ser discutir a região, a tonalidade, o clima do arranjo e o tipo de orquestra ou banda que vai ser utilizada junto com o artista. Por vezes, a gente trabalha com cantores que não comunicam em termos expressos os desejos, então é preciso que você seja cuidadoso ao interpretar as diretrizes desse ou dessa artista, já que esse é um campo um pouco arriscado. Então você deve conhecer ou procurar se inteirar sobre o estilo daquele artista e tentar sacar a intenção que ele ou ela gostaria de tomar em relação a um determinado arranjo. Dentro de uma produção também, isso é comum a gente encontrar e trabalhar com artistas e vocalistas que possuem capacidades distintas. Alguns já sabem exatamente o que desejam para o arranjo, enquanto outros vão nos consultar e vão precisar um pouco mais da nossa ajuda. Esse encontro e essa sintonia entre as cabeças envolvidas é algo que deve acontecer antes da gente começar efetivamente a escrever o arranjo. E quando a gente escreve para um vocalista, um arranjador, deve ser totalmente, completamente suportivo, respondendo às necessidades e capacidades do artista ou da artista em questão, estando atento para que a letra seja o mais clara e compreensível possível. Logo, o papel do arranjador está subordinado a cada palavra, a cada sílaba ou pensamento que esteja sendo expressado pela cantora ou pelo cantor. Em adendo ao que foi dito, você deve tentar escrever entradas e deixas vocais de forma clara e decisiva, sobretudo em modulações. E no que diz respeito ao estilo, cada artista e, por vezes, cada canção requer uma abordagem diferente. Se a gente escutar, por exemplo, as gravações da Ella com arranjos do Quincy Jones e do Sam Inéstico, a gente pode notar 2 abordagens, 2 caminhos distintos de concepção de arranjo, que inclusive foram relatadas aqui no livro. Você pode perceber que o Quincy Jones, ele decide escrever contra a cantora, no caso ela, utilizando figuras rítmicas, entendeu? Tendo como resultado um estilo linear articulado com a intenção de movimentar bastante a banda, mas também de promover interação máxima entre a cantora e a banda. E quando a gente escuta os arranjos do Sam, a gente percebe um estilo diferente, um estilo de alguém que escreve nos espaços, naquelas partes onde a música respira e sugere algum comentário da orquestra. Bom, cada arranjo representa uma infinidade de possibilidades e cada arranjador vai contribuir com a sua interpretação pessoal. Ainda dentro desse campo, você pode registrar a sua conversa com o vocalista ou produtor, quando houver. Essas gravações sempre podem ajudar a lembrar detalhes, ideias interessantes que foram apresentadas e discutidas e que, por vezes, acabam esquecidas. Se você está escrevendo uma grade completa, você pode começar escrevendo a parte vocal, com melodia e letra, em uma linha bem destacada. Depois você pode seguir delineando o arranjo todo em linhas gerais, o que você pode fazer tanto no plano mental ou escrever um rascunho, uma guia. Você pode seguir, por exemplo, acrescentando alguns detalhes, sempre com atenção para não sobrecarregar demais na escrita. A própria movimentação da melodia, a quantidade de notas ou a ausência delas, pode indicar quanto e que lugares a gente pode escrever. Por fim, você pode inserir algumas linhas de contraponto, algumas figuras que possam potencializar alguns trechos importantes, sempre prestando atenção, respeitando as melodias. Talvez seja um pouco trabalhoso trabalhar assim esses contrapontos, mas uma vez prontos, eles podem enriquecer bastante a música, sem falar no espírito de confiança que eles podem injetar na gente, nos arranjadores e nos músicos que vão executar.
Nesse primeiro exemplo, um vocal que a gente vai ver agora, a gente vê uma orquestração bem transparente que cobre uma região tonal bem ampla, com os violinos em surdina tocando uma linha acima de todos os outros instrumentos. Depois de 8 compassos, as flautas já vêm com aquelas cores apoiadas pelas trompas e trombones. When you walked in the room, I was fine. It's been years since you left. You don't mean a thing to me. If you hold out your hand and take mine, I can stay in control. Please don't cling to me. A gente pode ver que a forma estrutural ela é simples e econômica, porém ela é bem eficaz. Você pode tentar se limitar, deve tentar se limitar a poucas e boas ideias e vai desenvolvendo essas ideias, porque sempre existe a tentação, aquele apelo por algumas notas a mais, que pode ser uma armadilha para qualquer arranjador. Isso normalmente acontece quando a gente tem bastante recurso à disposição, quando a orquestra é grande, conforme a gente viu no exemplo passado. E nesse caso, desse exemplo, foi o ritmo de bossa que trouxe aquele movimento, aquela cadência que ajudaram a manter o arranjo dentro de um escopo, né? E fora desse tipo de armadilha. Bom, no fim das contas, são as suas impressões pessoais que vão determinar a forma do arranjo e do tipo de tratamento que vai ser adotado. No próximo exemplo, com vocal também, esse é um exemplo bem diferente, um outro arranjo num estilo com outro tratamento de orquestra, um clima calmo, com sonoridades relativamente esparsas, usando flautas, flugels, trombones e surdina e ritmo. Você vai ver que o exemplo abre com 8 compassos de piano e voz, aí entra já lá no compasso 9, já uma sonoridade já mais aveludada dos metais. Já no rubato do compasso 26, a gente já vai vendo a preparação para o fim. Esse tipo de arranjo visa complementar as notas vocais, aí vai seguir paralelo a elas, e esse é um outro tipo de tratamento muito simples, mas muito bem estruturado, que provém um cenário ideal para qualquer vocalista imprimir suas características musicais. Um arranjo que nos mostra mais uma vez que às vezes uma boa estrutura formal pode ser algo quase infantil de tão simples. Do we do da da? Do we do da? Do we do da da? Do we do da? Bom, sendo o seu arranjo um arranjo instrumental, você deve focar inicialmente em duas questões.
para quem você está escrevendo e qual o propósito da música que você vai escrever. Em outras palavras, para quem e para quê. Essa música, ela pode fazer parte do musical, ela pode ser um arranjo para big band, para um solista, então você deve saber das possibilidades, da flexibilidade que você vai ter em relação à instrumentação, instrumentista, porque no final das contas é nisso que você vai basear as suas decisões. Antes de começar a atacar na escrita propriamente dita, você pode fazer um mapeamento mental do arranjo, um breve plano, de forma a evitar que você possa chegar no meio do arranjo, por exemplo, e perceber que já usou a maioria das ideias ou dos recursos que você possui. E assumindo então que você já possui essa informação, você pode simplesmente começar com a ideia melódica de base. Isso deve acabar te levando a encontrar o tempo e o feeling adequado para essa melodia. Se você decidir começar a melodia original por um instrumento solo ou uníssonos, você pode criar um contracanto, uma outra contramelodia que possa acrescentar aquele interesse, algum toque ao tema principal. E nessa etapa você deve prestar atenção à coerência do discurso e ter em mente a importância do trecho que você está trabalhando em relação ao arranjo como um todo. Em outras palavras, você deve procurar não desviar muito as suas ideias, nem adentrar novas ideias, e sim desenvolver essas ideias de base que você já construiu. Bom, sendo assim, a gente vai vendo no exemplo algumas linhas que já vão valorizando, já vão tornando o tema um pouquinho mais interessante e depois um pouco de contraponto para já começar a fazer a vestimenta do arranjo. Vale sempre lembrar que a gente deve manter a coerência musical entre essas linhas e o tema original. Depois de acrescentar uma ponte de 8 compassos formada por uma frase de 2 compassos repetidos 4 vezes, a gente pode então retornar para o tema original para completar o nosso primeiro chorus dentro da forma AABA. Esse é um método de trabalho que tem se mostrado eficaz. Por quê? Porque ele trabalha dentro de uma progressão natural que se origina de uma ideia melódica e cujos passos adicionais também se baseiam nessa ideia. Ele vai preservando os objetivos, originalmente concebidos para esse arranjo. Observando o arranjo, a gente percebe as pausas nas linhas da melodia, fazendo a música fluir através de uma estrutura bem concisa. E é essa a meta. Quanto mais natural a execução, maiores as chances dos músicos obterem grandes sonoridades. A ênfase que você vai dar provavelmente tende a se inclinar para o ritmo que se origina no próprio tema. Agora, independentemente das crenças e diferenças idiomáticas, os princípios de consistência e de relações musicais, eles se mantêm os mesmos. Bom, depois de estabelecer o seu motivo principal, você pode acrescentar uma linha de baixo e aí acrescentar os elementos de suporte, os complementares, até você alcançar o balanço e a flexibilidade melódica e rítmica que você deseja para o arranjo. Bom, essa foi a primeira parte do 9º episódio da série O Arranjador Completo, e hoje vou encerrar de uma outra forma. Eu separei esse arranjo que a gente está vendo aqui no exemplo, o arranjo que a gente escutou hoje, para a gente terminar a escutar na íntegra, como uma forma de ilustrar, ajudar a consolidar essas informações que a gente acabou de ver agora, além de ser uma despedida em alto astral. Se você gostou, eu peço para que você compartilhe e espalhe essas informações, tome parte do desenvolvimento dessa rede de conhecimento coletivo que é o Ad Libitum, mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a internet. Mais uma vez, um grande abraço, até uma próxima, bons estudos, e vamos terminar com o mestre.